Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias, feito não só por você, mas para que você se inspire, se motive, para que você aprenda com as grandes histórias. Hoje, confesso que a gente vai contar uma história, né, que eu até já vou abrir um espaço para que essa história seja contada a fundo, né, desse nosso convidado, mas ele hoje participa, em especial para falar de um tema muito pesado, um tema muito forte. Estamos vivendo situações até então só encontradas em livros. Primeiro, a pandemia do coronavírus, revivendo catástrofes decorrentes das chamadas pestes, entre aspas, do passado. E eu posso dizer para vocês que eu li muito sobre isso, em especial porque sou biógrafo, né, e biografei grandes empreendedores brasileiros, com idades já avançadas, e que viveram realmente alguns períodos como esse que eu acabei de citar. E agora, em pleno século XXI, meu Deus do céu, em pleno século XXI, onde não são mais aceitas intransigências, exclusões, fanatismos, estamos vivendo uma guerra, que eu também estudei a fundo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, né, em função dos meus biografados. Agora, né, aquilo sai do livro, e nós, então, passamos a contar essa história vivenciada. Muito triste. Uma guerra entre Rússia e Ucrânia que teve a capital Kiev, ou Kiev, como dizem os ucranianos, e outras cidades de destaque invadidas. E o mundo assiste perplexo e com revolta às ambições insanas de um presidente russo sem limites, Vladimir Putin. E nosso convidado, então, a quem eu já agradeço, uma honra recebê-lo, Dr. Danilo Porfírio de Castro Vieira, pós-doutor em Letras Orientais pela Universidade de São Paulo, advogado e professor titular de Relações Internacionais e Direito no Centro Universitário de Brasília e professor de Direito no Instituto de Direito Público do Distrito Federal. O Dr. Danilo tem experiência na área de Teoria Geral do Direito, Direito Civil, Direito Internacional e Filosofia do Direito, além de ser autor de vários livros. Doutor Danilo, muito obrigado, né? Eu gostaria que o tema fosse só a sua biografia, que certamente é muito rica, mas vamos também contar um pouco dela, mas em especial falar desse momento conturbado do mundo. Tudo bem, doutor Danilo? Tudo bem, agradeço, Elias, pelo convite, pelo prestígio. Tomara que o bate-papo seja profícuo, seja esclarecedor. É um tema complicado, é um tema triste. O século XXI é um século que nós esperaríamos uma construção de comunidade, sociedade, civilização pautadas numa ideia de razão pública, né? Uma noção de pluralidade, tolerância. Entretanto, nós temos que lembrar do historiador Eric Hobsbawm, né? Que, em um dos seus últimos livros, aborda o século XX. E o século XXI é uma radicalização do século XX que não deixa de ser ainda a continuidade da era dos extremos, né? A era dos extremos. Vivemos, se nós podemos até utilizar um termo, né, Elias, mais filosófico, social-filosófico, hoje vivemos o frenesi da hipermodernidade, não é? Então, estamos experimentando para o bem e para o mal essa hipermodernidade, a exemplo dos movimentos terroristas que nós vimos, né? No Oriente Médio, vimos aí o Al-Qaeda, vimos o ISIS, né? Vimos, né, questões referentes a revoltas, a insurreições no Oriente Médio, e agora nós estamos vendo uma superpotência, uma potência nuclear, novamente agindo, né, ao estilo soviético, né, mas, como eu já te disse, Elias, né, na informalidade, ninguém é santo nessa história. Né? Temos ações mais brutas e menos brutas, mas não temos aqui santos. A única vítima aqui é o povo ucraniano. O povo ucraniano realmente está pagando caro por isso. Importante que o que você traz, doutor Danilo, até porque eu acompanhava o representante da Rússia na ONU, né, com a palavra, e ali ele disse que, além, né, de mais uma pressão norte-americana, para que 12 russos que lá residem saiam até agora, já em março, do país, né, tentando se mostrar ali assim, né, ofendido com essa atitude. Ele disse que é uma guerra que não começou agora, né?
que já vem com resquícios anteriores. Então, para a gente posicionar um pouco, porque eu acho que é importante que quem nos acompanha entenda esse processo, Danilo, vamos falar um pouquinho, então, do pré-guerra, né? O que é que provocou esse momento que estamos vivendo? Eu gostaria, Elias, de fazer algumas pontuações e colocar como referencial, para ficar bem claro e didático, o discurso do Vladimir Putin no dia 22 agora de fevereiro, um tempo antes da efetiva invasão. Não é? Elias, lembra que ele faz uma verdadeira aula de história, né, para justificar as ações russas na Ucrânia. E ele diz uma coisa que nós temos que nos atentar. A Ucrânia faz parte do espaço russo-ortodoxo. Então, ele está falando que a Ucrânia, enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto Estado soberano, de fato é ilegítimo ou de fato não existe. Aquilo faz parte, não é, do espaço russo. Então, eu não gosto, Elias, não gosto que associem propriamente as ações do Putin a um restauro da União Soviética. Isso, na minha modestíssima opinião, é um equívoco, Elias. É um equívoco. As pessoas têm feito muito isso, doutor Danilo. Tem feito muito isso. Muito isso é um erro. Na verdade, o Putin ele remonta ao quê? A uma, vamos dizer, a uma construção retórica de fundamento histórico muito anterior à União Soviética, ao Império Russo. E é isso que eu quero, então, só bater para que nós entendamos, para chegar no ponto. Lembrando, Rússia vem do termo Rus. Rus é um povo que é fruto de uma miscigenação, Elias, que advém do século IX entre eslavos, variegos. Variegos é uma vertente de escandinavos que desceu para aquela região da Rússia, hoje ocidental, né? E essa miscigenação criou um reino chamado Grão-Ducado, no século IX, na região que hoje vemos a cidade de Kiev. Tanto que a capital dos russos, primeira, era Kiev. E essa população, né, cria um reino sob influência religiosa ortodoxo grega. O Império Bizantino vai influenciar essa região e esse reino vai ter o seu apogeu entre os séculos 10 a 11. Bom, teremos entre o século 12 a 13 uma sucessão de invasões e os russos irão para o norte, para a região que hoje nós identificamos como a região de Moscou. Moscou aqui, tanto que vira o quê? O Grão-Ducado da Moscóvia. Aquela região original da Ucrânia passa sob domínio mongol, turco, posteriormente lituano, polonês. Lembremos da época das cavalarias, né? Aqui não vou falar dos cavaleiros teutônicos, lembra lá da Cruz de Ferro, né? Que remonta a essa ordem de cavalaria. E dessa miscigenação surgirá um povo que o quê? Remonta a ideia de nação ucraniana. Ponto. Então, essa é a questão. O que eu falei até o século XIII, Elias? A partir do século XIII, os russos começam a recuperar esse território. Então, eles vão desenhar gradualmente uma estrutura territorial que vai ser o que hoje conhecemos como a Grande Rússia. Então, inicialmente, essa parte ocidental da Rússia e, posteriormente, a expansão da Rússia para o Oriente. Para terminarmos essa parte de tradições, com a queda do Império Bizantino, os russos se auto-reconhecem como a terceira Roma, guardiã da civilização cristã, que deve combater o Islã turco e o Islã mongol.
É por isso da expansão russa aos longos do século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX. A expansão. Eu digo sempre, Elias, que os russos são muito parecidos com os americanos nesse sentido. Lembre que os americanos têm uma noção, Elias, de destino manifesto. Quando os quakers, os puritanos, os calvinistas vêm para o novo mundo, a vocação é criar a civilização cristã pura na América. Depois há um processo de secularização desse discurso, e aí os americanos têm uma vocação de levar para o continente americano e mais à frente ao mundo o liberalismo. Os russos, no seu espaço, principalmente na sua expansão para o Oriente, ele tem uma vocação que de levar a civilização ortodoxa, cristã, pautada no pensamento russo, na etnicidade russa, para o Oriente e para territórios que outrora ao sul eram do Império Otomano. Lembre-se que o arqui-inimigo da Rússia durante séculos foi o Império Turco-Otomano. Pois bem, um reino autocrata, monárquico, centralizador. Com a Revolução Bolchevique em 1917, a gente já começa a perceber insurreições desde 1905, mas a Revolução Russa, primeiramente menchevique, depois bolchevique, em 1917, vai fazer o quê? Que o sistema de czar, o sistema monárquico caia e se crie um modelo de inspiração socialista, dentro de um desenho próprio, desenhado por Vladimir Ulyanov Ilyich Lenin. Ponto. Se você pega o texto, o livro do Lenin, Estado e Revolução, nós temos uma noção daquilo que Lenin quer no desenho soviético. Ele quer criar uma união de repúblicas socialistas soviéticas. O que é soviético? São as comunas. Então, o quê? Uma ideia de autonomia de classes, de autonomia decisória política, o Estado a serviço das classes, da classe operária, por meio de assembleias de classes, assembleias operárias, comunas, soviets. E esses o quê? Soviets estariam o quê? Organizados em torno de repúblicas confederadas. É daí que surge o quê? Dentro do quê? Daquela estrutura imperial russa, as repúblicas. A República da Ucrânia, a República da Bielorrússia, que eu já estou falando de 1921, 21, 22. Era um modelo, em princípio, teoricamente, belo, só que nunca foi implementado. Da confederação, partimos para uma federação, de uma federação, fomos para o quê? Para um regime unitário, centralizado, ainda no governo de Lenin. Com a morte de Lenin, isso se intensifica, se intensifica com Stalin. Então, também é uma ilusão, Elias, como também a gente ora, outra vê na imprensa, não, a Ucrânia já existia. Você pode até discutir que existe etnicidade, comunidade, mas não propriamente houve uma experiência nesse período, até esse período que eu disse a você, de Estado soberano ucraniano. Nem no modelo leninista. Nem no modelo leninista. Certo? Só vamos ver propriamente a independência, meu amigo Elias, da Ucrânia com o colapso da União Soviética em 1991. Quando não só a Ucrânia, como países como Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Bielorrússia, Azerbaijão, Armênia, os estãos da vida, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadjikistão, Kirguistão, o quê? Assumem uma autonomia, uma independência. Em alguns casos, meu bom amigo, o que vai acontecer, Elias? Esses países que outrora faziam parte da União Soviética se tornam gradualmente parte do espaço europeu. Letônia, Estônia e Lituânia.
Eu não estou falando dos países da cortina de ferro, pós-Segunda Guerra Mundial. Estou falando de o quê? Estados que faziam parte da estrutura unitária da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pois bem, tanto que isso é o quê? É vamos dizer, a agulha que está o quê? Está enfiada na garganta do establishment político russo até hoje. Só nós perdemos território para os europeus, para os ocidentais. Eu não estou falando de Polônia, Tchecoslováquia, Hungria. Eu estou falando de território que fazia parte da unidade da Rússia. Danilo, mas eram repúblicas. Na prática, eram repúblicas, né, satélites sujeitos à autoridade da República Maior, que era a Rússia. Sempre foi assim. Politicamente, já falei demais. Não. Politicamente, doutor Danilo, isso explica um fantasma, então, né? Realmente essa perda, como você disse, né? Que a Rússia se sente perdendo, então, né? Esse espaço territorial, né? Que nós estamos acompanhando. E isso tudo, então, em que ponto, né? Onde foi que a faísca realmente acendeu, então, esse fogo? Perfeito. Primeiro, aí que eu quero chegar. Pronto, já que a gente já explicou essa parte russa, o que nós temos que entender? Lembra que eu falei do destino manifesto americano? Os Estados Unidos têm uma política externa, Elias, universalista. E o braço de ação norte-americano naquela região é a União Europeia. Vou te contar uma curiosidade que poucos falam. No modelo norte-americano de inspiração do então presidente JFK, John Fitzgerald Kennedy, a União Europeia tinha que ser desenhada conforme o que, Elias? Conforme o modelo federativo dos Estados Unidos. Era para ser os Estados Unidos da Europa. Claro que, ao longo do tempo, nós vimos o quê? Uma união confederativa ali, né, ainda que a forte autonomia dos Estados, unidade de ação de política externa e militar, mas o quê? Né? Dentro de o quê? De tradições europeias próprias. É por isso que os americanos não fizeram esforço algum de convencer os ingleses a se manter no espaço europeu. Fugiu do nosso modelo. Mas, mesmo assim, é o braço americano. Eu gosto de insistir nisso, porque também poucos conhecem. Quando a gente fala de política externa americana, eles são universalistas. Eles são triunfalistas. Eles entendem que o modelo de política, de economia, de ordem internacional tem que ser inspirado naquilo que eles entendem como sendo o modelo autêntico de modernidade, que é o modelo americano. E olha que você está conversando com um liberal. Com um liberal. Entendeu? Entendeu? Eu sou um liberal. Mas nós temos que ser críticos. O modelo americano é um modelo universalista. Tanto que a pauta americana ela é disposta em tradições, Elias. É a tradição jacksoniana, que se reporta ao presidente Jackson. A tradição hamiltoniana, que se reporta ao secretário de Fazenda do governo Washington, que é o Hamilton. Tradição Jefferson Wilsoniana, que se reporta aos presidentes Thomas Jefferson e, mais à frente, o Woodrow Wilson, wilsoniano. Quais são essas tradições? Os Estados Unidos, em linhas gerais, não permite coabitação de potências. Ele tem que ter uma postura triunfalista. Você percebe isso na Guerra Fria, no pós-Guerra Fria, hoje com a China e, de novo, com a Rússia. De novo com a Rússia. Então, na tradição jacksoniana, o que os americanos querem? Eu quero, como norte-americano, como potência, para me manter na condição o quê? De supremacia, eu tenho que ter o quê? Estabilidade e controle estratégico em contexto de recursos naturais, inclusive recursos energéticos. Gás natural no Mar Negro. Gás natural do Mar Negro. 2. Os americanos defendem que o mundo só terá o quê? Estabilidade, paz e prosperidade se adotar o modelo de mercado livre, de inspiração americana. Por trás disso, o quê?
Os americanos também querem acesso ao mercado mundial. E 3, a paz perpétua, quem ressuscita isso é o Wilson. A paz perpétua de Kant, a paz entre os estados, fim das guerras, só virá quando o quê? O regime democrático prevalecer sobre o mundo. E o regime democrático que tem que ser aplicado pelo mundo tem que ser de inspiração o quê? Norte-americana, valores norte-americanos. Meu Deus do céu, puxa, como a coisa começa a se amarrar, né? Você tá me entendendo? O que nós estamos percebendo? Com o desmoronamento da União Soviética, principalmente no fraco, Elias, no fraco governo de Boris Yeltsin, né? Naquela formação original da CEI, né? Da Comunidade dos Estados Independentes, os americanos e europeus veem um momento de expansão do seu espaço de influência na região. Espaço de influência na região. Então, esse processo já vem de longa data, final da década de 90. Então, nós vamos perceber o quê? A entrada da Estônia, Letônia, Lituânia, não só na União Europeia, mas na OTAN. Na OTAN. Você vai ver o quê? Já nos anos 2000, uma tentativa de aproximação não só da Ucrânia, mas da Geórgia para o espaço europeu também. Desestabilizar governos na região oriental, Tadiquistão, Cazaquistão, Quirguistão, que fazem parte, tradicionalmente, realmente aqui, de um espaço satélite dos russos. Então, o que os russos começam a perceber, Elias? Horas. Os americanos estão adentrando num espaço que, regionalmente, estava sob meu controle. Tradicionalmente, está sob meu controle. E é por isso que eu falo que não me surpreende a atitude do Putin agora. Porque essa atitude, Elias, a gente já viu em 2001, 2008. O modus operandi é o mesmo, Elias. Como assim 2008? Como assim 2008? Geórgia. A Geórgia quer entrar na União Europeia. Aí o alarde americano, o alarde europeu, no apoio, incitando a entrada dele na União Europeia e, quiçá, estabelecendo relações especiais com a OTAN. O que os russos falam? Não permitirei. Vocês fazem parte do nosso espaço tradicional de influência. No mínimo, se você não quer o quê? Ser reconhecidamente um Estado satélite, que seja um Estado tampão, que vai estabelecer o limite, onde há a zona de influência russa e a ocidental. E a pressão veio. Qual foi a retórica do Vladimir Putin na época, Elias? Tenho que proteger as minorias russas na Geórgia. Lembra disso? Tenho que proteger as minorias russas na Geórgia. As minorias o quê? Na Ossétia do Norte e na Abcásia. Geórgia não atendeu às exigências russas, insistiu no processo. O que aconteceu? Os russos declararam guerra. 8 meses de batalha e a capitulação do governo. O que eles fizeram? Anexaram a Geórgia? Não. Sujeitaram o governo à Geórgia. Um estado títere, tutelado. E mantiveram-se nos chamados enclaves russos. A presença russa está na Geórgia nos enclaves russos, que é o quê? A Ossétia e a Abcásia. 2014, na Ucrânia, tivemos a Revolução Laranja, a queda do presidente pró-russo. O que os russos fizeram? Olha, a Crimeia foi entregue à Ucrânia por Khrushchev, né, ainda na União Soviética, em 1960, 63. Então, aquilo é território tradicionalmente russo. Nós temos a principal o quê? Base naval em mares quentes na Crimeia. Logo, a Crimeia é nossa. Então, tomaram aqui. E já incitaram na região de Donetsk e na região de Lugansk, isso em 2014, o quê? A insurgência contra o governo central de Kiev, sob a alegação: nós somos russos, nós não somos ucranianos.
Nós estamos sendo perseguidos. Nós estamos sendo o quê? Discriminados. Estamos sendo o quê? Ameaçados de genocídio. Olha onde já começa esse discurso. E aí o que acontece? Eles se declaram independentes. Lembra que até aconteceu aquele desastre da Malaysian Airlines, né? Onde um míssil atingiu o avião explodiu? Isso foi em 2014. E o quê? Esse período de 2014 a 2022 foi um período de preparo do Vladimir Putin, para o quê? Para futuras ações, e não só isso, viu, Elias? O Putin pode ser ambicioso, implacável, frio, mas ele não é burro. Ele é um estrategista de primeira monta, de primeiro nível. Então, esse período foi um período para o quê? Para preparar os russos para o quê? Para o uso da força. E 2, nesse período, tentar persuadir pelo gás russo e pela uma diplomacia, lembra daquela aproximação Trump e Putin, tentar dissuadir o Ocidente ao quê? A tirar da cabeça de trazer a Ucrânia o quê? Para o espaço ocidental, ainda mais para a OTAN. Só que eu já te disse, os americanos nessa perspectiva também são implacáveis. Se eles têm uma política de expansão, eles vão até o fim. Não é à toa que eles se acham vencedores da Guerra Fria, porque nós conseguimos o quê? Sangrar até a morte a União Soviética. E eles trabalham com esse critério que preocupa muito o Putin, que é o critério econômico, que depois nós vamos falar em momento propício. Né? Perfeito, doutor Danilo. Excelente. Eu realmente quero que você, né, se aprofunde nessas ideias, né, para que quem nos acompanha entenda, né, como você já foi buscar lá atrás, né, a história, a tradição e tudo mais para explicar, né, o que vem acontecendo. Doutor Danilo, trazer agora para o durante, né? As conversas entre os ucranianos e russos tiveram início, ainda sem, talvez, não sabemos ainda se longe ainda de um desfecho, mas este durante guerra. Muito se fala das sanções, né, da saída da punição via SWIFT. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco agora este durante a guerra, né? Até porque, um tema também que você vai se aprofundar bastante, quando se fala em armas nucleares, né, qualquer ser humano do mundo, né, passa a temer, né, pelo desconhecimento, né, da profundidade que isso possa ter, né? Então, esse tema já veio à mídia, não, o Putin já alertou sobre armas nucleares. Então, gostaria que você falasse agora um pouco sobre este durante a guerra, como você já disse, em relação à Geórgia, foram 8 meses, né? Eu acho que saindo de uma pandemia, uma situação dessa de 8 meses, com desabastecimento, né, em várias áreas, vai complicar muito economicamente o mundo, mas vai demais, né? Porque nós estamos já com a pata muito machucada, né? Então, viver uma situação. Então, traga um pouquinho sobre este durante a guerra e, principalmente também, doutor Danilo, se a União Soviética, economicamente, também hoje suportaria uma guerra muito longa. Sim, vamos lá. Primeiramente, vamos falar da União Europeia e da OTAN. Não vão agir. Militarmente, Elias, não vão agir, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. Eles não se enquadram no quê? No artigo 4º e 5º da Carta da OTAN. A Polônia tentou o quê? Pressionar a Suécia, a Suécia, que é um país mais neutro, chegou a apoiar, cogitar essa questão. O secretário da OTAN, que é norueguês, chegou a cogitar sobre isso, Elias. Só que o quê? Os americanos já cortaram. Isso precisa ser unânime. E os americanos já vedaram. Não vão intervir. A intervenção será econômica. Então, você já está vendo essas intervenções econômicas. Então, o quê? Sanções financeiras, bancárias, em relação a líderes russos,
sanções na mobilização de recursos via o sistema SWIFT, que é um sistema de circulação de recursos e investimentos. Também a compra, já estão vendo formas de retaliação pela compra de gás natural advindo da Europa, que é o mais complicado, porque a Alemanha entrou vamos dizer, numa encruzilhada aqui, porque é o principal fornecedor, inconteste fornecedor é a Rússia, e nós não temos uma alternativa a curto prazo de substituição, mas há essa possibilidade. E também o quê? Trânsito comercial e de pessoas, principalmente espaço aéreo. Então, você já viu uma ação contundente sobre isso, né? Contundente sobre isso. Os russos respondem como? Ameaçando. E é por isso que eu quero que o nosso amigo ouvinte também o quê? Se atente, se preocupe, mas não, Elias, se desespere. Ninguém aqui ainda queima dinheiro. Né? Até brinquei numa outra conversa que o Putin está muito bem de saúde, não tem ainda o quê? Nenhuma prova de demência senil para tomar atitudes insanas, né? Atitudes insanas. O que ele quer é deixar um recado muito claro. A OTAN e a sua expansão tem limite. E o limite é esse tal território russo ortodoxo. Daqui não passa. Só que o quê? Vocês querem o quê? Fazer sanções? Vocês querem me estrangular? Ele só quer lembrar. Eu sou uma potência nuclear. Se não a maior potência nuclear. Não brinquem comigo. Conversem comigo em pé de igualdade. Você está me entendendo, Elias? É isso que é uma arma de chantagem, é uma arma de terror. E você tem que lembrar uma coisa, Elias, você é jornalista. Você tem uma longa experiência no mundo da informação e no mundo da mídia. E você sabe que hoje a democracia vive em torno da mídia. Inclusive, a democracia se sujeita à mídia. A tal ideia da opinião pública. É o do quarto poder, né? Sem dúvida alguma. Não é? Então, o que acontece? Conforme os sabores da opinião pública, decisões são tomadas. O Putin sabe disso. O Putin sabe disso. E ele faz o quê? Esse jogo de terror psicológico. Porque uma forma da opinião pública é o quê? Desenvolver um sistema de medo, temores e pressionar os seus governantes. Inclusive, doutor Danilo, as próprias sanções, né, que estão sendo provocadas contra a Rússia têm o respingo, né, em quem provoca. Né? Porque, assim, quando todo mundo vamos nos unir para resolver isso. Aí começa a faltar gás aqui, começa a faltar trigo lá, né? E aí o pessoal começa a tentar puxar o que a gente chama de sardinha para o próprio lado. Né? Então, é uma segunda etapa, né, dessa situação de sanções também. Eu gostaria que você se aprofundasse nisso. Claro, o problema, a questão hoje das sanções da Rússia acaba por repercutir numa matriz energética específica ali, que é a matriz energética fóssil. Nós temos que lembrar que os russos fazem parte hoje do quê? Do meio, né? Ele está entre o quê? Os maiores produtores de petróleo e gás natural. A Ucrânia também tem sua força, né? Nesse sentido. Sim, né? Sim, mas lembre-se que, inclusive, o quê? Parte de toda essa discussão é o controle entre russos e ucranianos. E, portanto, por que será que os americanos querem tanto a Ucrânia? Eles querem explorar esses recursos. Isso traria uma mitigação de dependência por parte dos europeus. Eu não dependeria mais dos russos, ou exclusivamente dos russos. Só que o que acontece? Com essa guerra, nós vamos ter o quê? Um aumento no valor do recurso fóssil, da matriz fóssil. Você já está vendo um aumento do petróleo. E isso vai afetar, meu bom amigo, toda a cadeia produtiva de valor agregado. Inflação. É correto a gente estimar que nós teremos aí surtos inflacionários. Surtos inflacionários. O barril vai passar dos $100. O barril vai passar. Já, se eu não me engano,
já tinha chegado a 105 semana passada, Bateu, variou, é verdade. né? E 105. Você está me entendendo, Elias? Então, só que o seguinte, a Rússia tem gordura para aguentar as reservas, as relações comerciais com a China, com outros países periféricos, inclusive as boas relações comerciais que tem com o Brasil, que somos fornecedor de proteína animal, e ninguém. Aí todo mundo quer. Aqui eu não quero fazer juízo de valor, nem positivo nem negativo do governo. Mas ali ele foi por uma questão, o presidente do nosso país foi uma questão comercial, é oportunidade. Foi no momento infeliz, Elias? Foi. Mas ali é oportunidade. Então, em tudo ali, o quê? Eu quero saber até onde a Rússia, dentro dessa gordura, você falou, né? Até quando a Rússia aguenta uma guerra de média ou longa duração? Eu não posso te dar uma resposta. E talvez essa seja a preocupação do Putin. Uma guerra rápida, uma guerra, o quê? Ao modelo que eu te falei, estilo da Geórgia, mas a diferença é o quê? É a extensão territorial e o quê? E a mobilização populacional. Você está vendo uma resistência da população ucraniana sobre a invasão, principalmente no norte da Ucrânia. E me parece que a situação ainda está longe de ser resolvida conforme o olhar do Putin. Porque você mesmo falou, Danilo, teve uma reunião, está tendo uma reunião entre uma comissão ucraniana e russa na Bielorrússia, em Belarus. Só que eu já disse isso. Ali, a negociação passa por pré-condições impostas pelos russos. E eu não consigo imaginar, Elias, os russos mantendo o presidente Zelensky no poder. Ou ele cai, ou ele renuncia, né? Ou esvaziam o quê? Completamente o seu poder ali. O jogo é o quê? Esse, doutor Danilo, deve ser um dos pontos pesados aí da discussão entre russos, né, e ucranianos, e talvez também a Ucrânia batendo nessa possibilidade de entrar na OTAN, né? Então, aí que eu quero fechar essa parte aqui que nós estamos falando, né, Elias? Nós estamos tendo essa reunião e, de repente, a questão que de 3, 4 horas atrás, o presidente, né, Volodymyr, né, Zelensky, faz um pedido formal de entrada na União Europeia. Ou seja, eu acho que ele já falou não para alguma das condições impostas pelos russos. Você está me entendendo? É um jogo aqui. Eu quero só te dar mais um dado sobre a questão da influência americana e ocidental no espaço russo. Eu quero lembrar para vocês que estão me ouvindo, que em janeiro, meus amigos, deste ano, tentaram dar um golpe de Estado no presidente do Cazaquistão, que historicamente é alinhado aos russos. De onde veio essa força? Né? Tanto que o próprio presidente denunciou dizendo que havia um centro de comando para isso. E os russos fizeram o quê? Elias, invadiram o Cazaquistão. E o quê? Reconduziram o presidente do Cazaquistão, agora em janeiro. Então, você está vendo que o jogo aqui é um jogo de expansão, de fluxo e refluxo de influências, entendeu? E, doutor Danilo, dentro desses países, né, da antiga União Soviética, que foram, né, se transformando e tudo mais, hoje, o Putin ele tem maioria em relação a esses países ou minoria? Então, vamos lá. Hoje, o desenho está mais ou menos disposto desta forma. Regiões do Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, aquela região que oriental, né, da antiga União Soviética, faz parte, literalmente, de uma zona de influência russa. Inclusive, existe uma espécie de, abre aspas, OTAN russa nessa região. Né? Tem uma organização de segurança comum liderada pelos russos. Eu quero lembrar você, inclusive, que lembra na Guerra do Afeganistão, os americanos só tiveram possibilidade de passar pelo espaço do Quirguistão com autorização do Putin.
Isso é importante lembrar. Essas coisas são importantes serem lembradas. A região da Armênia ainda está sobre o quê? Sobre influência russa. Isso ficou evidente agora também, meu bom amigo Elias, na guerra Azerbaijão-Armênia, que ressuscitou. Nagorno-Karabakh. Mas quem é a parte adversa? O Azerbaijão tem apoio da Turquia, que ora se aproxima, ora se afasta dos russos. A Turquia tem uma posição oscilante em relação à Rússia. Quando a questão é ocidental, há um alinhamento, né? É a ideia do inimigo comum, ou do interesse comum. Quando a questão é também regionalidades, influências regionais, a Turquia apoia o Azerbaijão. A região de Belarus, olha o nome, Belarus, Bielorrússia ou Rússia Branca. O presidente local é sustentado pelo Vladimir Putin. Então, hoje, e a Geórgia, já explicamos a situação como está. Então, o que acontece? Volto a insistir, a agulha enfiada na garganta dos russos, de uma forma geral, assim, do staff russo, foi o quê? Estônia, Letônia e Lituânia, que nunca mais voltam, porque já fazem parte da União Europeia, já fazem parte do OTAN. Né? Uma invasão ali é guerra na certa. Aí sim é guerra na certa. E o Putin não. O Putin é um estrategista. Racionalidade estratégica. Ele pensa para agir. Pensa para agir. Né? Então, o quê? O que ele quer é evitar que a Ucrânia saia do seu espaço de influência. Está muito claro agora, né? Está muito claro com a sua explicação, realmente, dessa divisa, né? Do objetivo principal, né, do Vladimir Putin em relação, né, a não permitir com que realmente a Ucrânia bata asas, né, e vá para o guarda-chuva da OTAN. Agora, dentro disso, claro que assim, uma ação humanitária hoje, doutor Danilo, ela tem outro impacto do que teria há alguns anos, né? Enfim, ela ganha cada vez mais força em relação, justamente até como eu disse na abertura, né, e não se aceita mais intransigências, diferenças e tudo mais, né? Então, hoje, a ONU, até onde ela vai, até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir? A ONU tem um Conselho de Segurança. Eu digo sempre isso, né? Existe uma organização onde há uma Assembleia Geral de Estados, que deveria ser o Parlamento Mundi, mas não é. E temos um Senado Mundial, no qual os representantes são ungidos desde a época da Segunda Guerra Mundial, que são aqueles países que têm o quê? Cadeira permanente. França, China, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, que têm poder de veto. Então, o que acontece? A ONU vai tomar providências, decisões. Você acha que quem vai vetar? A Rússia. A Rússia. E outra coisa, existe um personagem aqui, vamos dizer, um agente nesse papel, que deve ser observado com muito cuidado. China. A China, até este exato momento, está como um aliado dos russos. Aliado dos russos. Dos russos. Perfeito. Dos russos. No discurso, doutor Danilo, perdão, no discurso chinês, é realmente um discurso, né, que não bate, né, e também não elogia, mas percebe-se que, né, dizendo que luta para que a conversa leve ao melhor ponto e tudo mais, mas em momento algum eles foram, né, desfavoráveis aos russos ou abertamente favoráveis, né? Tanto que a invasão aconteceu depois de muitas reuniões entre Jinping e Vladimir Putin, né? Tanto que o próprio Jinping acusa que toda a crise é fruto do quê? De uma celeuma dos americanos e não dos russos. Lembremos disso. Lembremos disso. Eles se abstiveram no Conselho de Segurança, não o quê? Foram nem contra nem a favor. Que isso é muito claro. Você olha, é uma prova do quê? De aceitação velada da situação russa. E pediram agora negociação.
negociação ciente de quem pode mais determina destinos, não é? Então, esse é o palco, né? Qual vai ser, a partir de agora, o papel da China, que é a segunda maior potência econômica, né? Potência econômica, para ser sincero, já estamos cogitando a primeira, já, né? Potência econômica, e é uma potência o quê? Nuclear também. Então, nós temos que o quê? Observar qual será o papel da China neste processo. Neste processo. Né? Inclusive, as dimensões da invasão, sobre essa retórica de território histórico, né? Porque já está se cogitando. Bom, se abre portas para a Ucrânia, amanhã podemos abrir portas para Taiwan. Podemos abrir portas para Taiwan. Mas isso já é uma cogitação muito distante, na minha opinião. Agora nós temos preocupações específicas, que é a questão russo-ucraniana. Né? Danilo, para a gente tentar esse fechamento aqui, né, nessa ideia desse momento complicado que estamos vivendo, né? O Putin não, em momento algum, fala em guerra, né, mas né, o que se diz realmente autodefesa. Autodefesa, exatamente. Em momento algum ele traz a palavra guerra, mas o mundo utiliza essa palavra guerra. Vamos tentar agora, né, fazer com que você mergulhe na cabeça do Putin e saia com uma resposta de lá, né? Algo difícil, mas vamos tentar. Primeiro, assim, né, o Putin se vê como um líder mundial, né? Mais, inclusive, até do que presidente da Rússia em si. Então, acredito que ele se coloque mundialmente como um grande líder. Hoje, né, o que é que assim, traria para ele, né, quais seriam os pontos que seriam jogados na mesa da Rússia em relação à Ucrânia para que esta guerra tivesse o fim e um fim de guerra? Você acredita que esse fim possa estar a médio prazo, a curto prazo, né, ou a longo prazo? E que país e que mundo a gente vai viver um pós-guerra como esse que nós estamos acompanhando? Eu vou, primeiramente, levantar um ponto aqui. Né? Um ponto. O Putin, para bem ou para mal, ele é uma força a ser considerada no palco internacional. Eu vou te explicar por que eu quero chegar a isso. A gente está falando muito da guerra Ucrânia, né? Ucrânia, Rússia. Você, Elias, é um tremendo jornalista de uma bagagem ímpar e tem uma história aí, você testemunhou várias coisas na sua vida profissional. Você lembra, em algum momento, da influência soviética, não estou falando russa, hein? Soviética, de forma, vamos dizer, substancial no Oriente Médio? Não. Os russos hoje são a bola da vez no que nós chamamos do quê? No arco xiita. Quem enfraqueceu o ISIS não foram os americanos, foram os russos. O ISIS foi derrotado ou mitigado na Síria, e a presença dos russos ali, em associação ao Irã e ao Líbano, foi decisiva na destruição do ISIS. Esse é o primeiro. Então, hoje, por exemplo, a Rússia tem voz nos processos decisórios naquela região. 2. Você conseguiria imaginar consultores militares soviéticos na Venezuela, na Nicarágua? Pois bem, mas temos hoje russos, consultores militares na região. O que eu estou querendo mostrar para você? Os russos, na gestão de Vladimir Putin, restabeleceram um brio de grande potência. É por isso que eu falo, né? Que foi o quê? Com a queda da União Soviética no governo Boris Yeltsin, qual era a associação?
Lembra principalmente na crise econômica de 98 da Rússia. É um país decadente, é uma grande baleia. Lembra que até se associava, eu também não gosto disso, mas tem que falar isso, se associava ao Brasil. Lembra da crise de 98, 99? 98 foi Rússia, 99 foi o quê? Brasil. Isso custou, inclusive, o quê? A eleição do presidente Lula. O quê? PSDB vai para o saco. Foi a troca de é esses filosofia, perfeito, é verdade. Não é? Então, aí o quê? No governo Putin, há um reerguimento desse o quê? Desse brio. Né? Desse o quê? Desse papel de protagonismo dentro do espaço. Tanto que eu vejo que um perfil de liderança muito semelhante, que é autocrata, né? Autocrata extremamente esclarecido. É do Jinping. Jinping e Putin. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, volto a insistir. O Putin não está jogando para uma guerra mundial nem para uma guerra nuclear. Ele está o quê? Estabelecendo o limite. Eu falo isso sempre. Lembra daquela brincadeira que a gente pegava o quê? Um pedaço de pau e riscava o chão, você não passa a partir daqui. É isso que os russos estão fazendo. Não passa daqui. Não passa daqui. E assim, você me pergunta, né? Bom, onde a Ucrânia entra nessa história? Em qualquer possibilidade, em qualquer hipótese, que aqui é um exercício de futurologia e de fé, Elias, de fé. Porque aí passa por uma... Olha, o que eu sei dele, o que eu acredito que ele possa fazer. Mas em qualquer das hipóteses, a soberania ucraniana está consumada. Então, é por isso que, talvez, no jogo dos americanos, o intuito é empurrar essa guerra para o maior tempo possível. A guerra não pode terminar, porque aí eu vou o quê? Castigar economicamente a Rússia. Eu colapso a Rússia, que é um temor do Putin. Ele quer o quê? Uma guerra rápida. Sem dúvida. Esse jogo de xadrez está nessa linha, que você brilhantemente enxergou. Perfeito. Né? É isso, basicamente. Muito bom. Olha aqui, olha, Danilo, que clareza aí, né, que você nos trouxe em relação ao passado, né, ao presente, também essa prospecção futura. E o que nos assusta é que, infelizmente, talvez, né, o desejo de todos para que essa guerra, vamos chamar assim, né, seja de curtíssimo prazo, né, de curto prazo, infelizmente parece que os interesses, né, econômicos podem alongar isso. Sem dúvida. Eu te parabenizo, Elias, porque você, como outros canais de informação e de imprensa estão fazendo, um compromisso com o conhecimento. Nós temos que ilustrar, nós temos que esclarecer. A gente não tem que vender pânico, a gente não pode vender desinformação nem medo, porque isso também pode ser favorável para quem a gente não quer que saia com vantagens nessa história. Então, muita calma, serenidade, preocupação, atenção às informações, compromisso no combate à desinformação que vem de ambos os lados, porque nós não podemos ser massa de manobra. Temos que ser críticos e o quê? Como bom liberal que sou, primar pela autonomia da vontade, né? Pelo quê? Pela ideia de livre-arbítrio, autodeterminação, autorrealização, autorresponsabilidade, e isso pressupõe esclarecimento e conhecimento. Então, nós temos o quê? Você está de parabéns, é muito, muito profícuo que você está fazendo. Está fazendo um bom combate. Tá bom? Eu lhe agradeço por nos ajudar aqui a poder levar esse esclarecimento e também, doutor Danilo, deixar uma mensagem aqui, né? Para que a gente não passe, então, né, a responsabilizar o povo russo por essa situação, né? Como aconteceu também, eu biografei o senhor Samuel Klein, que foi um judeu polonês que foi prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial, e ele dizia que ele vinha com uma ideia na mente, depois, quando ele foi viver na Alemanha, ele viu que aquela guerra não era do povo alemão, né? Era de uma mente, né? Então, vamos respeitar também, né, as pessoas russas, porque o ser humano russo
não está a favor dessa situação, né? Ele também quer que nós estamos acompanhando, né, as rebeliões que acontecem. É uma questão de status. Você é contemporâneo geracionalmente de mim, então vamos dizer uma coisa. Lembra daquela música? Se eu não me engano, acho que era nenhum de nós. Missionários de um mundo pagão proliferando ódio e destruição. Isso é uma questão de status político, não de o quê? De homens comuns. Homens comuns, nessas histórias, perdem sempre, são sempre sacrificados. De um lado e de outro. Perfeito. Nessa de homens comuns, todos nós estamos ali chorando juntos, né? Ucranianos, russos, norte-americanos, brasileiros. Com certeza. Bom, eu falei que você também, né, é um autor, eu gostaria que você mostrasse um pouco, né, os livros, você já tem vários livros, então mostra um pouquinho e fala um pouco dessa veia de escritor. Eu sou, como você disse, eu sou professor de Relações Internacionais, sou professor de Direito, sou doutor em Ciências Sociais e pós-doutor na área de Filosofia, Ciências e Letras, com especialidade em Letras Árabes. Minha área de estudo é política externa americana e Islã, né? Mundo islâmico, Islã político. O meu primeiro livro, pela editora Apis, Política Externa Americana, Jihadismo no Oriente Médio. A gente vai explicar as relações de causa e consequência das ingerências da política externa americana, meu bom Elias, e o quê? E a criação de ovos da serpente. Ovos da serpente, ISIS, antes de ISIS, Al-Qaeda, e assim por diante. Né? Explicar o jihadismo, e o jihadismo não tem nada a ver com o Islã enquanto civilização. É um movimento de insurgência terrorista próprio do século XX, a partir da década de 70, final da década de 70. E trabalhei, e o último livro saiu no final do ano passado, foi esse daqui, Irmandade Muçulmana e o Projeto Filosófico de Modernidade, que eu estudo esse movimento de insurgência político egípcio que se espalha pelo mundo islâmico sunita, criado em 1920 por Hassan al-Banna, e que vai ser o grande protagonista da Primavera Árabe, né, nos anos de 2011. Então, eu tento entender e dividir esse entendimento sobre o projeto da Irmandade, o projeto político da Irmandade. Então, esse é o meu trabalho, esse é meu prazer e trabalho. Meu prazer e trabalho. Muito bom. E olha, vou fazer uma correção aqui, como fizeram comigo. Nós, autores, jamais podemos falar que esse é meu último livro. Tem que falar meu livro mais recente. Essa eu aprendi também. Pronto. O livro mais... O Filho Temporão. O Filho Temporão. Perfeito, excelente. Gostei dessa aí. Então, Danilo, deixa uma mensagem final, então, para a gente, mais uma vez, já agradecendo, né, pelo seu tempo, pelo seu empenho, pelo seu conhecimento e, principalmente, pelos esclarecimentos que trouxe para nós. Primeiro, a honra, o prazer, a satisfação de te conhecer. Foi, para mim, uma alegria. Olha, foi uma grata surpresa num sábado, viu? Olha, foi para mim uma tremenda alegria. Parabéns, Elias, por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Né? Você é um exemplo de profissional da área de jornalismo, porque o jornalismo tem só que estar compromissado com a informação rasa, mas tem um escopo de conhecimento. É isso que você está fazendo. Parabéns. E agradecer a atenção daqueles que estão nos assistindo e a paciência de me ouvir, né? A paciência de me ouvir. E quando você precisar, Elias, estou sempre à disposição para bater um bom papo ou para você ter uma paciência de Jó para me ouvir. Tá bom? Por favor, Danilo, agora foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso e será ainda, porque certamente vamos recorrer a você. Agora eu vou entregar, né? Eu estava no sábado viajando, ouvi a entrada do Dr. Danilo na Rádio Jovem Pan, me encantei, né, com tantos detalhes, com tanta riqueza, né, com aprofundamento e clareza, né, muitas vezes questionando algumas situações que, para nós, né, têm parecido tão claras e realmente levando, né, a reflexão. Danilo, muito obrigado por tua participação, parabéns pela tua riquíssima carreira, história, e já fica aqui o convite não só para a gente, né, abordar, infelizmente, mais esse tema, mas também para você contar a sua biografia mais adiante, tá bom? Olha, um grande abraço, fica com Deus e obrigado por participar com a gente, uma honra. Abraço forte,
e um bom início de semana, meu amigo. Fiquem com Deus. Amém para todos nós. Esse, então, o doutor Danilo Porfírio de Castro Vieira, ele falando aqui para nós, né, sobre tudo, dando uma aula. Ele é professor e trouxe aqui uma aula sobre essas situações e esses motivos, né, que muitas vezes vão muito além daqueles que a gente lê, ouve, escuta ou mesmo imagina para esse embate, para essa guerra que vem acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Obrigado pela sua participação, inscreva-se no canal, dê o seu like, até o próximo programa. Tchau, pessoal, obrigado.